Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez no nosso Encontro.com, aqui no nosso canal de estudo da lição da Escola Sabatina Jovem. E é uma alegria muito grande sempre ter você junto com a gente. De cara, mais uma vez, vou pedir para você se inscrever no canal se não se inscreveu, deixar aí sua curtida, comentar e principalmente compartilhar. Porque o que nós queremos é que esta lição possa chegar ao máximo de pessoas possíveis, principalmente aos nossos queridos jovens aqui do distrito da Igreja da Palhoça, mas também pode claramente se espalhar por outros lugares, para outros caminhos, para outros estados, sei lá. A internet é diversa, é vasta, né? E é ampla, chega no mundo todo. O importante é que a palavra de Deus seja difundida e você pode compartilhar esse vídeo aqui, espalhando a mensagem de Deus para as pessoas. É muito bom ter você. Já sabe qual é a nossa lição, né? Estamos estudando aqui, ó, esta aqui, ó, o Verbo, livro de João. Já falei para vocês aí muitas vezes, e aqueles que nos acompanham sabem, né? Meu livro preferido da Bíblia. E é muito bom a gente estudar, a gente vai estudando e se emocionando com as histórias que nós vamos encontrando a respeito desse livro tão gostoso e tão especial da palavra de Deus. Mas, como sempre, nós estamos aqui bem acompanhados hoje, né? E mais uma vez com participação internacional. Gente, eu vou falar para vocês, né? Vou deixar ele até para se apresentar por último. Vamos começar pelas mulheres. E aí, Elisângela, fala um pouquinho aí, se apresenta aí para os nossos amigos, uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, pastor. Meu nome é Elisângela, eu sou diretora associada da Central de Palhoça, junto com a nossa querida Márcia, Chega um pouquinho mais perto do microfone aí. e participo ativamente do Ministério Jovem aqui, estamos aí para dar o nosso melhor. E ela estava lá no Maranata. Vou falar, Elisângela, eu vou contar aqui, vou dedurar. Fez uma maior fama lá no Maranata. Sabe por que ela ficou famosa lá? Por que você ficou famosa lá, você lembra? Porque antes de viajar para o Maranata, eu tive um acidente de percurso, né? Um jogo de vôlei de areia com jovens, eu fraturei a perna Jogadora cara. e fui para o Maranata de cadeira de roda, mas estava lá, firme e forte. Tava lá com a perna pro alto, lá todo mundo ajudando, preocupado, né? Desfile lá, aquela coisa toda. Foi benção, né? Foi uma Maranata? das melhores experiências. Foi Assim. benção demais. Vou ter muita história para contar para meus É netos. verdade, hein? É isso aí mesmo. E essa camiseta bonita aí que você tá usando aí? Então, é a camiseta do nosso distrito, Caleb, pro ano que vem. Olha aí. Falta Falei aqui na estudo da lição passada, 280 jovens inscritos só no nosso distrito, hein? dentro. Essa missão vai ser bênção mesmo, vai ser power total. E do seu lado tem um rapaz aí, hein? Rapaz exportado. Tem que poder, é exportado, é importado. Importado, É claro. importado. Mais caro. É mais caro, é mais caro. Fala, Alejandro! Tudo É certo, assim que pastor? pronuncia mesmo? Alejandro. Alejandro. Jota. Alejandro, fala um pouquinho de você e se apresenta para os nossos amigos. Boa tarde, tudo certo? Então, eu sou Alejandro, sou adventista desde berço, faço parte dessa igreja da Palhoça, do distrito da Palhoça, faz 2 anos. E estamos aqui, firme e forte, para falar de Deus. Você percebeu que o Alejandro tem um sotaquezinho aí, né? Alejandro, conta de onde você é, de onde você Eu sou nasceu. de Porto Iguaçu, Misiones. Minha mãe é brasileira, meu pai é argentino, então... mas estou familiarizado já com o Brasil. A gente brinca demais aqui com o Alejandro, né? Falando, a Argentina entre nós, um invasor, né? Mas dos sintos de casa, né? A gente tem um carinho gigantesco aqui pelo Alejandro. Você é de Porto Iguaçu, Porto então? Iguaçu. Porto Iguaçu é aquela cidade ali na divisa Paraguai ali, não? Exatamente, É? fronteira com Cidade Leste e Foz do Iguaçu. Olha É a aí, tríplice fronteira. ali, Lugar das maravilhas do mundo, 7 maravilhas do mundo, as cataratas. lugar bonito lá, né? Lugar bonito. Qual lugar é mais bonito lá? As Então, cataratas, é o lado argentino ou o lado brasileiro? É que do lado argentino, do lado argentino é maior, né? Mas digamos que ambos lados é bonito igual. Muito bom, Alejandro, ter você aqui com a gente. Amém. Muito bom ter Elisângela também. Vamos aprender bastante a respeito dessa lição. Estamos na lição número 9 agora, né? 9. Caminhando já para o final, né, desse trimestre. E se você ainda não adquiriu a sua próxima lição, por favor, corra, vá atrás. Você pode adquirir, né? Então fique esperto aí para você poder então adquirir a sua lição, tá bom? Na nossa querida loja Novo Tempo, que fica na associação aqui, né? Se não,
você pode pedir também pela internet, tá bom? Entrando aí no site diretamente da Casa Publicadora Brasileira. E vamos estudar a lição. Vamos lá? Vamos lá, Vamos começar com uma oração? vamos lá. Pedir então para o Alejandro começar então primeiramente aí com uma oração Certo. para a gente. Oremos então. Querido Deus, nesse momento pedimos para o Teu Espírito Santo, Pai, nos guiar nesse repasso da lição 9, Senhor, que nos vai trazer grande ensinamento para a nossa vida, Pai. Que nesse momento a gente possa refletir o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai. Que a gente possa transmitir tudo aquilo que a gente aprendeu e estudou nessa lição para aqueles que estejam vendo, Senhor, esse capítulo. Te agradecemos tudo em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, muito bem. Vamos lá então, aqui na nossa lição número 9. Abra a sua lição aí, você que está em casa, ou então você que está ouvindo aí, fique de ouvidos bem atentos e vamos então estudar a nossa querida lição, que tem como título Preparando os Discípulos. E aí nós temos uma tirinha. Eu gostei, interessante essa tirinha, né? A tirinha teve sido bem diversificada, né? Algumas tirinhas atrás é como se fosse assim uma ilustração do Instagram. Sim. A última foi um quadro, assim, né? Sim. Essa tem tudo a ver com o título, né? Preparando os discípulos, e a gente vê aí uma situação de lava-pés, né? De que a gente está acostumado aí na igreja, e está escrito aí: quem não vive para servir, não serve para viver. Me lembrei, sabe de quem? Do pastor João Nicolau com as suas frases de efeito, hein? Não é nada? Ele tem as suas frases de efeito. Gente, se você não conhece o pastor João Nicolau, tem que conhecer, hein? É o nosso Bips aqui da Escola Sabatina, um cara fera. E aí, o que vocês entenderam aqui da nossa tirinha? O que de lição dá pra gente tirar aí? Vamos começar aí com a Elisângela. Que devemos servir como Cristo nos ensinou, né? Ele nos deixou o exemplo junto dos discípulos, né? Que devemos ser servos. Aham. Até porque foi um novo mandamento de Jesus, né? João 13:34 diz: Eu lhe dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Ou seja, o legado que deixou Jesus Cristo aqui nessa terra realmente de servir, de ser humilde, de ter compaixão De amar o nosso com seus próximo, né? discípulos, com o próximo. Aham. É fácil isso aí, não? Não é fácil. Não, né? Por que não é fácil, né? Não deveria ser fácil? Às vezes eu fico pensando nisso. Deveria ser fácil, né? Amar o outro, o próximo, né? Na tirinha que eu tô vendo aqui, Jesus aqui, me parece Jesus, né? A gente imagina assim, né? Porque Imagina. estamos falando de Jesus Foi e sabemos Jesus. que foi ele que limpou o pé dos discípulos, né? Mas deveria ser fácil pra gente, assim, amar os outros, o próximo, né? Por vários motivos. Por que não é tão fácil assim? Devido ao pecado, né? Né? Devido ao pecado. Eu acredito que seja mais fácil, talvez, amar a quem a gente conhece, a quem a gente Tem um contato. tem contato, né? Aham. Mas assim, quando a gente não conhece, quando a gente não tem um contato, eu acredito que um pouquinho mais difícil, né? Né? Eu acredito que seja devido ao pecado, né? Que ele nos, de certa forma, nos afasta Aham. das pessoas, de certa forma a gente acaba sendo julgadores, né? A gente quer se sente melhor que o próximo. Eu não vou me aproximar daquele porque Aham. sou melhor. Eu percebo que às vezes egoísmo. o egoísmo, né? O eu fala muito forte, Isso. né? Às vezes a gente costuma assim julgar, que você falou de julgamento agora há pouco, né? A gente costuma julgar assim as pessoas por aquilo que elas fazem, né? A gente bate o olho e fala assim, olha lá, ela fez, e a Eu gente vou lhe vê, ver né? pela capa. A gente muitas vê a vezes. pessoa entrando, sei lá, numa balada, a gente vê a pessoa fumando, bebendo, se drogando, fazendo coisas que não deveria, a gente já, pá, né? Um adultério, então, e nossa, é um cúmulo, né? Mas existem pecados que são mais profundos, né? Que a gente não vê e que talvez sejam mais preocupantes, né? Do que aquele que nós estamos vendo, né? O que vocês pensam em relação a isso aí? E aí que tá o perigo, né? Esses pecados que a gente acha que estão escondidos, Deus ele vê. E aí quem somos nós para julgar o próximo, né? Um pecado que está exposto, sendo que, como Deus fala, né? Porque julga a trave que está no olho do seu irmão, ou cisco, né? Nossa avó que falava assim, né? Quando você aponta um dedo pro outro, Tem 9 para você. tem um monte virando pra você aí também, né? E Jesus também vai falar disso, da trave, né? Eu vejo que o lava-pés em si, ele vem trazer um pouco disso, né? Vem trazer um pouco da gente parar de olhar para o outro
e olhar pra gente e aí então dar aquele gesto de perceber, demonstrar esse carinho e amor pelo outro, né? Porque quando a gente começa a olhar pra gente percebe que muitas vezes nós somos Como- pior que o outro. Como somos falhos. É. E aí a gente fala assim, poxa, Quem sou eu para quem sou eu, né, na apontar? fila do pão aqui para apontar o É. dedo pro outro, né? E aí e muitas vezes a gente percebe isso mesmo, que a gente é pior que os outros. E aí Deus nos dá a alegria de receber o perdão dele e nos dá a oportunidade de perdoar o outro, né? Que está do nosso lado também, ali que está junto com a gente. Então, o lava-pés ele tem todo um significado especial, né? Isso. E a ceia, a última ceia. Por que a lição está falando que é última ceia? É a última mesmo? Ela aponta. Pode falar, Fala. fica à vontade. Ele aponta para a segunda vinda de Cristo, né? Aham. Mas ele fala na última ceia porque ali realmente Jesus era o momento final dele demonstrar totalmente seu amor, né, para os seus discípulos, para os Aham. seus seguidores, né? Aham. Você ia falar, Elisângela, estava? Você É que ele também. aponta para a segunda vinda de Cristo. Aham. E a última também literal, né? Porque Isso. era a Páscoa, né? Já tinha terminado. Jesus agora, quer dizer, estava chegando, né? E Jesus agora vai fazer pela última vez a Santa Ceia com eles, né? E então vejo aí Jesus aí também nessa questão, sabendo que ele vai morrer, sabendo que ele está, né, próximo de partir, né? E ele precisa deixar o ensinamento, fazer eles entenderem. Isso Que aí. agora é com eles, né? É. Até a volta de Cristo. E é como se fosse a gente, né, Alejandra? Se a gente estivesse assim, querendo passar a mensagem, né, para A última alguém, cara, é a mensagem. última oportunidade, a última chance, né? A gente aproveitar todas as chances, todas as oportunidades para de alguma maneira ensinar a pessoa de que, ó, agora é com você, hein? Agora vai, né? Não é isso? É isso mesmo. Nesse momento, e até porque ele foi servo, né? Ele serviu. Então, eu acredito que ali realmente ele demonstrou toda a sua humildade com o seu discípulo, né? É, eu acredito para aquele que o discípulo que teve ali com ele, tendo esse lava-pés ali, foi um momento chave na vida deles também, porque ali realmente eles entenderam, sim, todo o amor, toda a compaixão, toda a humildade de Cristo nesse momento. É. E aí tem a parte aqui na lição que vem falar disso, né? Vem falar assim, ó, sabendo que o seu fim havia chegado, Jesus se preparou em expressar profundo amor aos seus discípulos, né? E em suas últimas horas, Cristo estava determinado a dar uma demonstração final, completa, que ia definir então o futuro mesmo, né? Sim. Era um discípulo Jovem. mais velho ali, tinha 25 anos aproximadamente, né? Que era Pedro. João, que é o autor do livro aqui, quando ele passa por isso, ele tinha por volta aí de entre 15 e 16 anos, talvez, né? Talvez 17, essa faixa aí, de 16 para 17, alguma coisa assim, ele era o mais novo de Jovem. todos, jovem ainda, jovem, 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 e essas pessoas iam definir a história da humanidade. Era Jesus falando assim, ó, eu vou partir, hein? Eu vou indo. Vocês precisam entender quem eu sou, entender o meu ministério. Se vocês precisam Para que entender. vocês possam dar o seguimento. Exatamente. Então, me Jesus ajuda, falou né? para eles, na casa do meu pai há muitas moradas. É, Ou seja, que realmente Deus estava preparando e porque realmente quando ele fala isso, ele fala para todos, né? Ou seja, para todo ser humano, não só para eles, né? Ou seja, estava falando, refletindo para todos. Não né? era exclusivo para os discípulos. Exatamente. Era Então, para toda a humanidade. E você tocou no assunto interessante, né, Alejandro? Porque ele fala, a gente lê muito esse verso, né? Porque não se turbe o vosso coração, né? A gente até muda a voz, né? Crede em Deus, crede também em mim, né? Mas assim, talvez um dos versos mais conhecidos. E Jesus usa essas palavras de João capítulo 14, aí ele usa essas palavras no contexto da Santa Ceia. Né? Ele fala essas palavras e em seguida ele vai realizar a Santa Ceia. A ordem é essa, né? Então Jesus ele está realmente ali passando para esses discípulos realmente seus últimos momentos. Imagina só, né? Agora pensa aí comigo, né? Pensa você com a gente aqui. Olha só, Jesus está passando esse conhecimento, as palavras finais. E aí o último momento, a última chance que talvez que ele tenha de colocar no coração deles o ministério dele, para eles entenderem. Porque até aqui, o que eles compreendiam do ministério de Jesus? Que Jesus era o quê? Que ele era O rei
daqui da terra, Daqui né? é terra, terreno, mas né? terreno, mas não do céu, né? Ia libertar eles do jugo romano e tal. E Jesus, não, eles precisam entender que é mais que isso, que né? isso, Muito mais exatamente. profundo. Tô Que é falando de um além. reino celeste. Uma Algo, vida uma eterna. vida eterna, é isso que eu tô falando. Eles precisavam entender isso. Aí Jesus falou assim, ó, tô vendo que vocês estão brigando entre vocês e tava lá uma confusão, eles percebendo que alguma coisa estava estranha, algo estava para acontecer com Jesus, daí eles falaram assim, ó, não se turbe o vosso coração. Ei, gente, crede em Deus, crede também em mim. Aí Jesus pega e fala assim, ó, agora eu vou fazer aqui, ó, Palavras. uma santa ceia aqui para vocês aqui. Parece até o Ministério Jovem, né, fazendo Sim. fazendo uma programação, tentando mostrar para os jovens a importância que vai ser o ano, né, ou Isso. aquele evento, aquele momento, né? E aí junta aquele povo ali, junta aqueles jovens e aí ele faz algo extraordinário. Você comentou, né? O costume era como daquela época ali. Da Santa Ceia era do lava-pés, né? Era geralmente de um pai para um filho ou dos escravos, né? Dos escravos dos judeus, né? Então, realmente ali demonstrava o serviço, o servo, né? Ali realmente Jesus, sendo Jesus... considerado o rei, ele se fez humilde, ele deu Exatamente. exemplo, né? Ele foi lavar os pés dos discípulos. É. E Exatamente. quem que lavava geralmente? Eram os escravos, Eram os os escravos. servos. É, Então imagina, empregados chegavam na casa da pessoa, eles usavam sandálias, né? Não tinha Os pés Nike na época, né? Nem tinha All Star, não tinha nada disso aí não. mas o interessante é que nenhum discípulo ele se levantou para fazer isso. Ou seja, Jesus tomou a frente para fazer isso. Ou seja, que nenhum deles se preparou ali para fazer isso. No ministério inteiro de Jesus, né? Porque Jesus ele entrou em casas que ele também não lavava os pés dele. Lembra daquela mulher que lava os pés de Jesus com os cabelos? Né? Seca, né? Quer dizer, Seca, né? lava Com perfume. com perfume e depois seca com os cabelos. Ali também ninguém secou. E Jesus até fala pro dono da casa, essa você está reclamando da mulher, né? Deixa ela, porque ela fez o que você deveria fazer, né? Ou os seus servos, no caso, Humilde, né? né? E aqui Jesus, ele toma atitude de servo, né? Que lição a gente pode tirar disso aí, hein? Que coisa a gente poderia tirar, de falar para os nossos jovens, da lição desse lava-pés, desse momento em que Jesus se torna servo para com os seus meninos ali. A importância da humildade, de sermos humildes, reconhecer que também somos pecadores, né? Que necessitamos de Cristo para cada dia melhorar, né? Aham, E servir uns aos outros. aham. Eu acredito que aquele ponto que a gente já conversou, né? Eu acho que era o ponto realmente de demonstração que ali todos somos filhos de Deus, né? Todos somos iguais. É, naquele momento ele realmente demonstrava amor e humildade, né? E deixava o exemplo, né, a seguir, para que futuras gerações a gente continue demonstrando esse amor de Deus. Eu gosto de um comentário que tem aqui na lição, Alejandro, que fala assim, ó, à medida que o amor de Cristo nos transforma, vamos além de saber do que ele fez por nós e começamos a seguir com alegria suas instruções. Então, a gente vai entendendo que o amor de Cristo nos transforma, que o amor de Cristo é diferente. Não é como o nosso, a gente falou de egoísmo no começo, né? Sim. Não é igual ao nosso. O amor de Cristo é totalmente diferente. Está aí independentemente de quem nós somos, Do que fazemos. do que fazemos, né? Ele nos ama incondicionalmente. Exatamente. E saber disso, sentir isso, a lição diz aqui que quando nós sentimos isso, fazemos e entendemos isso, a gente passa então a seguir ele com alegria, passa a seguir com alegria as instruções que ele coloca pra gente. Não se torna um fardo, né? Exatamente. E aí eu fico pensando no que esses discípulos fizeram depois. Lembra do que eles fizeram? Transformaram a humanidade, gente. Transformaram o Tanto mundo. que chegou até nós, né? Entendeu? Olha só que legado, que coisa incrível. Esses meninos aqui entenderam mais tarde o significado do amor de Deus e esses gestos especiais, né? E aí fica uma pergunta para você também. E você em casa aí? Será que você consegue entender também profundamente os gestos de amor que Jesus faz por você? Pode escrever talvez nos comentários aí que tipo de gesto de amor que Jesus deixou para você. Jesus ele fez por você. Você lembra de algum? Coloca aí nos comentários. Você lembra, Alejandro, de algum gesto de amor que Deus fez por você assim, de Vários. bate-pronto? Né? Tem algum assim que você poderia citar? Já vai pensando aí, Elisângela, vai pensando aí. Então, primeiro de tudo, eu acredito que ele me perdoou e ele me deixou voltar à sua casa. Porque, para quem me conhece, né?
possa voltar. Olha aí. Eu acho que não tem demonstração de amor maior o perdão dele por mim. É incrível. Não, na verdade, são várias, né? O fato de você acordar todos os dias, você ter chance de recomeçar a família que eu tenho hoje, as filhas. Então, Amém. tudo é motivo para né? gratidão. Por ter a oportunidade de estar aqui. É, É um privilégio. é um privilégio mesmo, né? Uma alegria. É. Ainda mais no tempo que a gente está vivendo, É né? verdade. Os Isso. últimos dias da história da humanidade. Já pensou nisso aí? Se pudesse escolher quais os dias de você gostaria de viver, pensando em atuar em prol de Deus e tudo, fazer a missão acontecer e tudo mais, talvez a gente, se pudesse escolher, escolheríamos justamente esse tempo aqui, né? Exatamente agora. Porque É. antigamente foi tão difícil, né? A gente tem várias oportunidades de proclamar o amor de Cristo. Aham, Hoje é tão mais fácil, né? aham. A gente Verdade. começa a pensar nos nossos antepassados como foi difícil. É. Então, Verdade. Então a gente vê toda essa situação aqui no Lava Pés acontecendo, né? O amar então os discípulos de Jesus até o seu próprio, mostrando o seu próprio fim, né? Jesus amou eles de maneira completa e plena. Aí voltando lá na tirinha, né? Só lembrando, eu gosto daquele desenho lá que tá lá na tirinha porque mostra as duas mãos indo para os pés das pessoas, né? Ou seja, as duas mãos em prol da salvação, as duas mãos tentando ensinar, mostrar. Ou seja, acho que as duas mãos é o símbolo de completo, né, de plenitude. Tudo que Deus pôde fazer Ele para fez. ensinar esses discípulos a realmente serem diferentes e serem transformados, porque depois também ele ia partir, eles tinham que entender, sim. tinham que Aquele compreender. era o momento, eles Aquele precisavam. era o momento, tinha que ser aquele momento. Então, estavam as duas mãos ali, né, ocupadas em prol disso. Eu acredito que da mesma maneira, nosso Deus também está, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, hoje também ocupados no sentido também de nos dar, de nos trazer a salvação também, né? Diariamente, né? É. Temos a E, oportunidade. e aí a gente entra agora aqui na lição de terça, né? Na lição de terça-feira. Terça-feira vem falar para mim, ô Alejandro, uma das lições mais emocionantes que tem, É cara. verdade. Né? O que conta aí na lição de terça-feira? Que história é essa que tá aí demonstrando na lição de terça? Judas, Jesus e o discípulo amado, João, né? Ali vemos que Jesus naquele momento tratou todos por igual, amou eles cada um por igual. E ali começamos a entender, né, a passagem de Judas, sim, a trajetória dele, né? E a oportunidade que ele teve realmente de poder se voltar a Cristo, né? Jesus lavou os pés dele, compartilhou o pão com ele e mesmo assim ele decidiu trair a Jesus, né? Se afastar da luz. Se afastar da luz, exatamente. Você tava falando nos bastidores, foi você que falou pra Foi mim nos eu. bastidores questão da luz aí, né? E exatamente. Fala pra nós aí, o que você... Porque João, ou seja, no evangelho todo dele, ele enfatiza a luz e a noite, né? Então eu entendi agora, realmente conversando com a Lisângela ali nos bastidores, que realmente quando falou era a noite, porque realmente Judas se afastou Se dele. afastou da luz, se afastou de Se Jesus, afastou né? dele. E ali podemos entender que nossa vida é pecaminosa. A gente luta inteiramente a nossa vida inteira para seguir a Cristo. Mas enquanto a gente estiver do lado dele, buscando ele, ele realmente vai ter misericórdia de nós e nos dá a graça de realmente ter a oportunidade de servir ele e de estar com ele no céu. Então, Assim acho como ele que fez com Judas, né? Com Judas, ele foi até o último instante para todas as oportunidades que Judas teve de se arrepender. Foi até o último momento, né, Isso. Elisane? Eu fico pensando nisso também, sabia? Eu tenho até um sermão assim que estudei, né, preparei, que fala justamente isso, né? O maior de todas as oportunidades é o tema do sermão, né? Acho que ninguém na história da humanidade teve essa oportunidade, essa chance tão grande que Judas teve, né? De aceitar. De aceitar. Imagina andar com o Salvador. A lição vem falar de 3 pontos importantes aí, né? Acho que o Alejandro falou aqui agora, né? Na lição de terça aqui, vem falando: Jesus proporcionou 3 atos de hospitalidade a Judas, né? Quais são eles aí? Lavou os pés. Qual é o outro? Entregou-lhe pão, Entregou o pão e o outro? deu um lugar de Era confiança. um lugar de confiança, né? Ele cuidava da tesouraria, era um cara de confiança, né? E era um cara que, né, para mexer com dinheiro tinha que ter, né? Tinha que ter confiança. Jesus tá falando assim, ó, eu confio em você.
né? E, cara, ele não aproveitou nenhuma delas, né? Triste. Né? E, e tinha diferença do tratamento dele com João? Não, Tinha, não? Era não igual? tinha, era igual. Jesus tratava eles por igual. Então, será que João não era mais cuidado, tudo? Será, não? Não, a palavra diz que o cuidado de Jesus com os dois era por igual. Era igual. Igual. A oportunidade A foi oportunidade foi igual a a mesma. todos, né? Ele não quis se humilhar, né? Não quis se entregar de coração a Deus. É, Ele teve a oportunidade, mas ele acabou escolhendo do lado errado. Né? Ô, Alejandro, eu percebo que assim, a gente roda, estuda, Elisângela, e amigos aí que estão nos ouvindo, eu percebo o seguinte, ó, que a gente vai estudando, roda, e a gente cai num problema único sempre, do ser humano. É a questão do eu, muito forte, né? Judas não aceitou Jesus porque ele não quis o quê? Se humilhar, Se humilhar, gente. se entregar de coração a Se Deus. entregar de coração, ele tinha reservas, ele ficava pensando, será, não sei o quê, quem é o primeiro no reino? Não, eu sou o tesoureiro. Não, o senhor precisa de alguém como eu aqui para poder administrar as coisas, Sim. O né? ego, né? É, Fala e mais tal. Eu sei ler, eu sei estudar, sou estudado, já cuido das finanças, sei. Né? Então você vê que isso atrapalha demais, não é? Exatamente, até porque o coração deles foi se corrompendo, né? Desde antes, até ali antes da ceia, né? Ele Aham. teve com mas ali no momento do lava-pés, o Judas não quis se humilhar, não quis se entregar de coração a Jesus. Ele até chegou a participar, né? Eu acredito que até ele chegou a se ajoelhar, mas assim, A sentir aquela emoção realmente mais... o coração dele estava assim, preciso dar um jeito aqui de ajudar Jesus. Ele não está entendendo que ele tem poder. Porque no coração de Judas também era um coração assim, ó. Eu preciso ajudar Jesus a ser Jesus. Né? Pode ser. E outros eram assim, outros falam hoje, né? Não. E a gente, nas nossas ações e atitudes, às vezes a gente também quer ajudar Deus a ser Deus, né? A gente acha que precisa, né? Como se Deus não fosse. Eu, há um pouco tempo atrás, eu acreditava que era a gente que procurava Deus. E totalmente ao contrário. Quem procura é Deus a nós. Exato. Então, deixa Deus te encontrar e te usar. Exatamente. Até porque, né, Deus não está perdido, né? É, Quem está perdido Somos nós. somos nós, né? Nós somos a ovelha perdida, né? Que João comenta, inclusive, aí, E Lucas ele nos também. busca diariamente, né? Exatamente. Então, provavelmente. a gente está perdido. E realmente é isso mesmo, né? Só que aí a gente cai nessa outra situação, né? Você vê, Judas e João, os dois com J, né? A dupla JJ aí, né? E Jesus ainda, né? O JJJ, né? Mas aí nós temos a dupla ali, né? Do lado de Jesus ali, Judas e João. E a gente vê o seguinte, que a diferença não estava no tratamento de Jesus. A diferença estava em como eles, vamos dizer assim, como eles aproveitaram a oportunidade que eles tiveram de salvação. Então Jesus tratou eles iguais, assim, né? Tanto um quanto o outro, o tratamento foi igual. E a oportunidade também, a questão está aonde? Em como eles aproveitaram a oportunidade. E a mesma coisa acredito que é hoje, né, Elisângela? Hoje também é assim. Todos nós temos a mesma É o oportunidade. que eu ia falar. Sim. Deus nos ama por igual, né? A Aham, Ele ama todos. todos nós. aham, Aí cabe a nós se aceitamos ou não. Chamado a caminhar junto dele. Eu vi que você falou várias vezes assim, ó, todo dia, né? Toda hora, né? Todo Isso momento, aí. né? Eu tô vendo que você. Porque Aham, é como que agora me fugiu a palavra assim, mas é um constante, né? É uma caminhada diária. aham. E a gente precisa uma hora decidir, né? Que lado a gente vai estar, né? Até porque se a gente ficar em cima do muro, a gente já tá do lado errado, né? E a gente decide isso quando? Que momento? Hoje, agora. A Não tem outro salvação é momento. hoje. Exatamente. Toda vez que a gente fala de salvação, a gente está falando de algo urgente, né? Agora, hoje, né? E para Judas e João era exatamente isso, né? E olha só, João se permitiu ser transformado por Jesus. Ele se permitiu entender e compreender o amor de Deus. Judas não.
Então Judas seguiu o seu caminho, achando que esse era o caminho correto, tentando ajudar Jesus a ser Jesus, né? E João não, já na atitude dele ele se esvaziou de si mesmo, deixou Jesus completar ele por inteiro, se tornou o discípulo amado, deixou de ser o filho do trovão, passou a ser o discípulo amado que descansava a cabeça no ombro de Cristo, enquanto Judas sai daquela cena, Que privilégio. né, e vai trair Jesus, porque está na cabeça dele o seguinte: Jesus não tem coragem de se declarar como rei, eu preciso ajudar ele. Porque ele Vou estava dar com a cabeça aqui na terra, né? Ele Exatamente, não tinha entendido a cabeça dele estava o aqui. verdadeiro propósito. E quando a gente quer um carro, quer uma casa, quer um não sei o que, quer não sei o que, quer não sei o que, tem um trabalho, tem isso, tem aquilo, a gente também corre esse risco, corre ou não corre? Tem os nossos sonhos, tem os nossos projetos, e de maneira nenhuma a gente vai dizer assim: não é para você não ter o carro, não ter a casa, não ter os sonhos, não ter os projetos. Não, você tem que ter, né? Sim, com Tem que certeza. ter, né? Mas ali Jesus já conhecia o coração de Judas, Aham. desde o começo. Eu acho que foi o capítulo 3 dessa lição, Aham. fala realmente que Deus conhece o coração de cada um. Ele sabe o que realmente passa, né? Por mais o que a gente vem conversando aqui, né? Da humildade, da gente conhecer realmente, Aham. mas quem conhece realmente é Deus no nosso coração. Sim. A gente não, a Deus, Não tem como ocultar. nosso próximo a gente pode enganar, mas a Deus não. E aí vai Judas, traz Jesus e acontece o que aconteceu. Nas próximas lições a gente vai entender melhor, mas Deus nos dá oportunidade sempre e a gente tem que aproveitar, né? Todos os dias, agora, né? Que nem vocês falaram aí. Vou fazer um bate-pronto com vocês aqui, que nem eu fiz com os jovens da lição passada, tá bom? Fechou. Então vamos lá então, vamos lá fazer algumas perguntinhas aqui e vocês me respondem de maneira rápida, tá? Vou fazer primeiro pro Alessandro, pro Alejandro. aqui. Alejandro. Vamos lá, Alejandro, nosso amigo argentino. Vou fazer a pergunta em português, tá bom? Fechou. Mas aí, ó. De que maneiras práticas você pode aceitar as instruções de Jesus para seguir o seu exemplo? Lava pés. Lava pés. E agora, vamos lá. Você, Elisângela, como você acha que Jesus sabia que Judas o trairia? Você acha que Jesus sabia porque ele é Deus ou porque ele compreendia melhor as pessoas do que os discípulos compreendiam? Ele conseguia compreender melhor as pessoas. Né? Conseguia, né? Ele não usou o poder dele, né? Você falou aí no lava-pés, de maneira prática, era a questão de seguir a sua história pelo lava-pés, né? A questão da humildade, Ser de servo. esvaziar de si mesmo, seu servo. E agora aqui você vê, né? Mais uma vez, né? Jesus, ele compreende o profundo do ser humano, né? Cada um de nós, individualmente, tentando salvar a gente, né? Bastante interessante isso aí. Então ele não usou o seu poder para saber que Judas estava traindo. Judas ia deixando o quê? Sinais de que ele não estava aceitando. O Alejandro não tem filhos ainda, eu acho que não, né, Alejandro? Não Ainda tem. não, né? Não. Vai demorar ou vai? Algumas querem? Então, A só varoa Deus tá pra sabe. chegar, né? A varoa tá pra chegar. A varoa tá pra chegar. E a Elisângela já tem, né? Você tem duas meninas, né? Duas filhas. Duas meninas. Às vezes a gente quer instruir os nossos filhos, né? Ajudá-los a entender que a gente quer o melhor deles, né? Não é? E muitas vezes eles não aceitam. Exatamente. Não aceitam, né? Não Não entendem, entendem. não compreendem, brigam até com a gente em Que a gente quer relação o a isso. melhor deles e eles não entendem. Exatamente. E Acho assim é que Deus como... exatamente isso que eu ia falar. Acho que Deus é assim com a gente também, né? Quer mostrar, demonstrar essa situação e a gente também não compreende que a A gente gente sabe mais que eles, A né? gente acha que consegue sozinho. A mas sem gente ele muitas nada vezes- somos. A gente muitas vezes quer ajudar a Deus. Tem uma historinha que eu escutei Ah, de um menino, ele querendo mexer o sofá do lugar, né? E o pai olhava ele querendo mexer o sofá do lugar e nada. E ali podemos ver que Deus em todo momento ele está prestes a nos ajudar e a gente acaba não pedindo a ajuda dele, realmente. Ele sabe o que a gente precisa, mas a gente precisa chegar até ele e Exatamente. pedir, né? pedir, né? Como que ele sabe realmente se a gente quer aquela coisa. Exatamente. Então vamos às nossas considerações finais, porque infelizmente nosso tempo passa rápido, né? Passa Tava rápido. tão A interessante. gente tava começando Olha, a tem conversar, né? tantas coisas que eu anotei e escrevi e passaram por Ô, Leandro, coisas. eu vi aí que Ok. vocês dois fizeram o hipertexto aí, né? Fala um pouquinho desse hipertexto que vocês colocaram aí, né? O link aí nessa questão da humildade, o que vocês ligaram aí, por quê?
E já faz aí as considerações finais aí de outros temas aí, daquilo que vocês gostariam de deixar para os nossos jovens aqui, né? Então, eu coloquei apoiar, né? Eu acredito que ali o apoio de Cristo ali, todos eles tiveram, né, a oportunidade. E Cristo em todo momento orou com eles, ensinou, deu exemplo, apoiou. E eu acredito que é o que se aproxima mais à humildade, né? Cristo apoiou constantemente eles no caminho correto, né? Então, de tudo aquilo que você escreveu, você colocou aí o apoiar, né? Isso. Interessante. Deixa uma mensagem aí para os nossos jovens aí agora, como palavras finais, considerações aí, Alejandro. Então, assim como eu tive a misericórdia de Deus de poder voltar aos braços dele, eu acredito que Deus tem uma oportunidade para todos os filhos dele. Deixa Deus te encontrar e deixa te usar. É isso. Muito bom. E você, Elisângela, eu vi que você também fez aí o hiperlink aí, né? O hipertexto aí. O que você destaca de alguma coisa aí que você fez a ligação e já deixa também suas considerações finais? Hã? Servir. Comenta aí pra gente. Devemos ser servos, né? Devemos ser humildes, assim como Cristo nos deixou o exemplo, né? Com os discípulos ali. Sermos humildes, reconhecer que somos pecadores e deixar Deus nos usar. O primeiro passo para a mudança, eu acho que é reconhecer que somos pecadores. Falhos, somos pecadores, que necessitamos da misericórdia de Cristo. Então, as minhas palavras, considerações finais são basicamente as mesmas que do Alejandro, né? Deixar Deus nos usar, deixar Ele agir em nossa vida e não deixar para amanhã o que pode fazer hoje, né? Se encontra longe de Cristo, volta e deixa Ele ser o Senhor soberano na tua vida. Amém. Muito bem, muito bem. Obrigado aí pela participação de vocês. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vai ter outros, hein? Se preparem aí para voltar aí, tá bom? Com certeza. Tamo junto aqui, vai ser bênção demais. É uma alegria também ter você junto com a gente aqui. Tem um texto final aqui em quinta-feira que eu gostaria de compartilhar com você, que diz assim, ó: a ordem de amar não era novidade, mas a humilhação e a morte de Cristo ilustrariam uma profundidade de amor até então desconhecida. E isso fez toda a diferença na vida dos discípulos. Você quer que Jesus também faça a diferença na sua vida? Então permita Jesus habitar dentro de você. Tira a mão do controle, deixa Ele guiar, deixa Ele ser Deus. Não queira fazer de Deus Deus. Ele já é Deus, Ele só quer ser Deus na sua vida e te levar até as mansões celestiais, tá bom? Deus te abençoe muito. E vamos lá, estudando a lição, nos aprofundando e aprendendo e praticando esses ensinos aqui, hein? Quero ver você afiado sábado aí na lição da Escola Sabatina. Vamos terminar com oração? Vamos? Então, vou pedir para Elisângela agora, né? Começamos com o argentino, vamos terminar agora com o brasileiro, né? Ora para nós então, Elisângela, por favor. Pai querido, graças damos a Ti, meu Deus, por esse momento de recapitular a lição, onde podemos aprender mais, Pai, que devemos ser servos, assim como o exemplo que o Senhor nos deixou, que possamos ser humildes, reconhecer que somos falhos e deixar o Senhor tomar o controle de nossas vidas. Amém. Perdoa nossas falhas, continua conosco, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.